Salve, salve, queridíssimo George, como estás? Eu pensei que você ia falar o salve, salve em holandês. Eu tava esperando, porque eu não ia conseguir responder, óbvio. Mas eu falando, não, ele vai mandar. Você não mandou. Você me deu um alívio agora. Será inviável eu tentar fazer algo desse gênero. Porque daí eu consigo dizer pra Talvez você. nosso convidado possa fazer isso. Não, aí não tenho dúvida. Um dos. Temos dois. Então eu consigo responder em português. Eu estou bem. E você? Muito bem. Tudo Fora bem. rinite, fora rinite. Fora rinite, tudo Então certinho. tá bom, então. Esfriou aqui em São Paulo, meu nariz ele é sensor térmico e do tempo também. Ele é sensitivo também. Sensitivo, né? muito. Porque Porque é pequeno, dá nisso. Ah. Um minuto enrolando pra gente começar. Então, como sempre, né? Sempre, pra variar. Que dupla hoje aqui, hein? Pô, internacional, Ela já né? esteve aqui uma vez. Ana Teresa Ratti, cofundadora da Gesta. Gesta. Relaxa que ele nunca acerta de ninguém. Não é Eu falo, com depois você. que eu chamei a prefeita de Saquarema de presidente, tá tudo certo. Não. Não é um privilégio só seu, viu, Ana? Nem um relapso meu, é um relapso constante. Tá tudo bem. Colunista da Máquina. Sim. Que mais? É uma mega empreendedora dessa área. Mega empreendedora, né? Junto hoje com Lucas, lateral direito do Ajax, ex-jogador de Palmeiras, Juventus, Valladolid, Taubaté. Importante, Taubaté. Valladolid. Volta. Taubaté, Palmeiras, Juventus, Valladolid. E, coincidentemente, também filho da Ana, né? Sim. Pra quem tá assistindo, vai ver algumas semelhanças. Né? Algumas semelhanças. Eu queria começar o bate-papo perguntando exatamente assim. A Ana contou aqui, quando ela veio aqui, ela contou sobre o porquê que ela foi mergulhar no universo do futebol quando você, bom de bola, viraram e falaram, então, dali, ele vai pra frente, tem futuro. Como é que foi do teu lado receber essa informação e falar, beleza, você tá saindo do Taubaté pra ir pro Palmeiras e tentar a sorte de virar um jogador? Como é que foi essa história do teu lado aí dentro disso? Eu acho que desde que eu me reconheço por gente, meu sonho era ser jogador de futebol e não tinha uma segunda opção, né? Então, acho que para os meus pais sempre foi algo que eu falei muito, né? E eles sempre se preocuparam com o meu futuro, Óbvio, é muito difícil acabar chegando em alto nível, né? A porcentagem é muito baixa dos jogadores que acabam chegando. Então, sempre se preocuparam, né, com a formação, com a escola, com tudo mais. E, obviamente, sempre me ajudaram, mas assim, termina seu estudo, depois a gente vê, vamos ver se é isso mesmo e tudo mais. E foi, né, no Palmeiras, comecei a ir para a seleção de base, né? Comecei a me destacar um pouco mais, que eu acho que foi quando eles viram que realmente estava se encaminhando para algo, né? E aí foi quando minha mãe tomou essa decisão de mergulhar junto comigo e aumentar essa possibilidade, essa porcentagem, né, que a gente fala de jogadores que acabam chegando, para me dar tudo que é preciso, todas as ferramentas possíveis para aumentar essa possibilidade, né? E foi o trabalho dela e tem sido até hoje, né? Por falar em ferramentas, quais são essas ferramentas? Não é? Que é uma lista com 10 itens. É o que todo mundo quer, né? Bom, primeiro de tudo, eu não posso faltar de dizer que é uma alegria estar aqui fazendo pela primeira vez, né, Lucas? Então, Nós assim, dois super especial esse momento que a gente nunca fez e já ensaiou de fazer, e a gente, enfim, sempre conversa sobre tudo que a gente passa, a nossa jornada, mas esse papo oficialmente nunca tinha acontecido, então é uma honra estar aqui e de fazer isso com vocês. E eu acho até que eu comentei da outra vez que eu estive com vocês, George, que eu trouxe do meu ambiente corporativo para o futebol muito do que já temos num nível muito maduro no ambiente corporativo. Então, não tem nenhum grande milagre, nenhum grande segredo, né? Existe, por exemplo, a necessidade básica de se ter objetivos definidos com muita clareza, com dimensão de quanto tempo vai levar para chegar, com a especificidade de um objetivo que não seja um sonho, algo totalmente distante. A partir disso, análise de cenários,
plano de ações, como que eu vou usar os meus recursos, ou seja, é todo um racional já muito utilizado de uma forma muito madura e tranquila no ambiente corporativo e que, para mim, quando cheguei, vamos dizer assim, na indústria do futebol, vi muita oportunidade da gente utilizar isso em várias áreas do futebol e, inclusive, em gestão de carreira. Pensa, eu com 14 anos fazendo análise SWOT. Era isso que eu ia te perguntar. E o pior é que ela deve sentir enchido o saco pra isso, né? Essa é clássica, hein? Então, essa daí eu fiz algumas vezes. E é isso daí. Com 14 anos era difícil eu entender, né, o porquê de estar fazendo isso. Mas eu sempre fiz e sempre tive a cabeça ali, né, de que precisava ser feito esse tipo de coisa para chegar onde eu queria chegar. E a gente ia fazendo, né? Com 14 anos, foi a primeira análise SWOT da vida lá. Outro dia ele achou uma com a letra toda bonitinha, assim, É verdade. bem infantil ainda. Mãe, olha o que eu achei num papel. E Quadradinho ali. quadradinho, pontos fortes, pontos fracos, ameaça, oportunidade. É isso aí, não tinha nem ido pra Juventus ainda, eu acho. Exato. Tava ainda no Palmeiras. E isso é curioso, né, Lucas? Porque você tem uma história construída. Você sai de Taubaté, vem para São Paulo, joga no Palmeiras e você não chega a estrear, né? Não. Profissional. Você Não. já vai na base e vai direto lá. Isso. Essa tomada de decisão, como é que ela funciona em casa ali? Você faz a tua análise SWOT, compartilha, tem a análise do outro lado, como é que é? Não, o que eu lembro a gente fez juntos, né? Até porque eu acho que é difícil um adolescente ter tanta noção e autoconhecimento de tudo isso, né? Porque é muito complexo, eu acho. E aí minha mãe, que tem esse olhar de fora, né? E tem muita experiência nessa área, ela sempre me ajudou a fazer esse tipo de análise. E eu sempre tive a Europa como um objetivo. E como minha mãe falou, não era um sonho, era algo como eu via como um próximo passo do Palmeiras, seleção de base, Europa. E a gente acabou desenhando esse caminho, saindo do Palmeiras e terminando a minha base e minha formação na Juventus, na Europa, né? E aí foi mais ou menos esse o passo a passo, assim, com muitas coisas acontecendo. Qual é a mudança Qual é o choque cultural que vem? E olha que você chegou bem preparado para isso, né? Exato, é isso que eu ia falar. A gente se preparou muito para isso. Comecei a fazer aula de italiano bem antes de ir. Já falava inglês, então é uma facilidade também para chegar lá. E desde muito cedo, meus pais sempre me deram muita liberdade e independência para fazer as coisas do dia a dia, que seja reservar um voo, por exemplo, que é algo que você acaba precisando fazer, mas hoje em dia nos clubes sempre tem alguém para fazer para você, né? E todas essas coisas pequenas fizeram com que eu chegasse lá e tudo que eu precisava fazer, eu resolver, eu conseguia sem problema nenhum. E igual eu estava comentando com o Jorge aqui antes, a Itália é um país muito parecido com o Brasil em questão de as pessoas são calorosas, as pessoas ajudam, elas, né, o idioma é parecido, querendo ou não, dá para entender um pouco, é um idioma latino. A comida nem se fala, é maravilhosa. Então, assim, e a estrutura da Juventus como base, como formação, era já uma estrutura muito boa. Então, não tive problema nenhum em chegar lá e desbravando tudo isso, né? E acho que ainda ajudou realmente a terminar esse processo da construção, de formação. E aí quando você falou de matriz SWOT, o Eric fez essas perguntas também assim fundamentais, olhando para a gestão de carreira. Quando você vê tudo que você teve de suporte e ainda tem, e você observa todos os seus colegas que passaram com você, desde o Taubaté, Sim. É uma exceção você estar naquele 1% que teve um acompanhamento, que teve estrutura, que teve apoio, que teve um olhar que nisso aí de meta, de objetivo, ou não? Como é que você avalia todos aqueles que passaram junto com você? Eu acho que 1% é muito. Eu ia falar isso também. 1% eu acho que 1% você tá sendo é muito feliz aí. Eu não conheço ninguém que tem essa estrutura
né, que cresceu comigo, assim, que igual você falou, que tem essa estrutura que a gente criou, que minha mãe fez parte desde esse momento, né? Não conheço ninguém que conseguiu construir tudo isso e ter essa preocupação em todos os aspectos, não só dentro de campo, né? Aí entra questão financeira, questão jurídica, que é muito importante, porque a gente tem nossas obrigações fiscais, etc. Essas coisas aí que é chato, mas que é muito importante e que às vezes os jogadores não têm nem ciência de que precisa se atentar a esse tipo de coisa. Não, né? O Messi tem até um caso, né? O Messi foi um Messi, cara Neymar, que tomou milhões de multa, né? Desenvolvimento mental. A gente consegue citar vários aqui. Mas ali no dia a dia, você, mesmo de maneira intuitiva, você percebia dos seus colegas do tipo, um interesse, do tipo, Lucas, o que você está fazendo de diferente? Ou não? Ou é algo muito do tipo... Era algo, inclusive, difícil de fazer, porque como era algo muito diferente, acabava que parecia que você estava... Não sei, tinha até um certo olhar de tipo, nossa, o que ele está fazendo? Nada a ver isso aí, nem precisa. Sabe? Principalmente novo, na base, tinha muito desse olhar. Hoje em dia, que eu tô no Ajax... Aí ninguém vai duvidar, né? Mas naquela época, com 14, 15 anos, a mãe chegando aqui para falar o que precisa fazer, tinha-se muitas dúvidas, né? E eu sempre fui e fiz o que tinha que ser feito. Mas tinha muito disso, das pessoas duvidarem, falar, não precisa disso, tá muito cedo. E é o que minha mãe sempre falou e sempre, né, a gente sempre pensou dessa maneira. A gente não faz as coisas na hora que precisa, a gente já se prepara para quando precisar, já tem tudo, tá tudo da forma que tem que ser. Então a gente sempre pensou dessa forma, e de fora sempre foi visto meio desse jeito, assim, não precisa, ou espera um pouco, faz depois. Você sabe até melhor que eu. Foi ela que escutou a maioria das Não, porque das eu pergunto isso porque eu imagino, tipo assim, que o Brasil tem uma... Quando a gente fala quantitativamente, são vários milhões de jogadores, potenciais atletas e tal. Eu, por exemplo, não, brincadeira. Eu fui aposentado por ele, mas essa é uma história pro final. Sabia que ele me aposentou no futebol? Não, eu vou te contar. Mas depois te conto. Mas aí é o seguinte, e a gente olha que vai vir no funil, né? Tem um funil. E quando a gente observa isso, tem um lado, pelo menos para mim, né? É triste. Você vê N potenciais atletas que poderiam estar aí em vários clubes, etc., e que vão se perdendo ao longo do caminho. E aí, só para complementar, na sua visão, é algo muito que as pessoas elas começam a carreira lá de uma maneira muito intuitiva, é tudo intuitivo. Sim. Tipo, que nem o Zé Pagodinho, deixa a vida me levar, é mais ou menos assim? Mais ou menos assim. É isso. Sensação a grosso modo, é isso. Pensando agora e lembrando como era, é assim. Vai indo, aí o que dá certo deu, o que não deu, volta para de onde veio e se vira porque não teve estudo, não se preparou, e é bem assim mesmo, deixa a vida me levar. E eu acho que é muito disso que a minha mãe fala e estuda muito, é para esse desenvolvimento do atleta como pessoa mesmo, né? E não só como atleta de futebol, mas como tudo que envolve, né? A formação integral. Exato. E a gente fez um papo informal, que foi a primeira vez que a gente falou um pouquinho disso, divulgou, né? Que inclusive a gente fez para uma coluna, exatamente. E lá o Lucas falou, para mim, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi, assim, que em dado momento, até você, né, Lucas, se questionava, será? Porque estava todo mundo fazendo diferente. E aí é natural, você tem um jovem de 14, 15, 16 anos, e você disse isso com relação à escola, especialmente, né? Porque ser um ponto inegociável lá em casa. Você vai ter todo o suporte que você precisar. Não só meu, que estou mergulhando de cabeça, mas do seu pai, da família e de quem for preciso. Desde que a escola... A tua parte você precisa fazer na escola. Exato, que a escola se mantenha em primeiro lugar. E o ambiente do futebol aqui no Brasil é um ambiente que, infelizmente, ainda
de forma geral, é claro que a gente não pode generalizar, porque já tem movimentos muito legais sendo feitos, só que de forma geral afasta o jovem da escola. A prioridade é física, não é intelectual, vamos colocar como Exato, intelectual, simplificando. e aí ali a marcação era em cima, né? Porque realmente aquilo ali não seria negociado. E hoje se justifica, porque o desenvolvimento intelectual faz parte, e é uma parte essencial para acompanhar, né, de mudar de país, de entender esquema tático, de ser uma pessoa interessante, enfim, tem muita coisa conectada com isso, né? Você sofreu muita influência para ir no caminho contrário disso? Tipo, não, estuda não, Lucas. Pra que você tá estudando, cara? De falar diretamente não, mas eu acho que é o que a minha mãe falou, que como todo mundo fazia o contrário, e parece que você está indo para a direção que não vai dar certo. Porque tá todo mundo indo para cá. E aí você está indo para lá, num caminho que meio que você está desbravando, chega um momento que parece que não é isso que você tem que fazer, que é que você tem que ir junto com o rebanho lá, né? Mas eu acho que diretamente eu não lembro de nenhum caso de alguém chegar e falar, não faz isso não. Mas era um pouco a sensação que eu tinha do entorno, né? E tinha muito bullying? Porque, Cara, pô, a presença da mãe ali é jogo duro, mas né? assim, é até engraçado, no Palmeiras tinha muito isso, assim, das mães, né? Porque aí ia assistir jogo, aí sempre tinham as mães. Aí a molecada pegava cada uma e ficava zoando, né? Não, normal, ok. Mas por conta desse trabalho dela, nunca tinha. teve, Tipo, não. filho da mamãe aí, ela tá aí Não. vendo tudo pra você e tal, Isso não. não. Acho que Até até porque tinha a uma gente, inveja a gente disso. fazia meio que... A gente não divulgava o que a gente estava Não- fazendo. não A gente era- ia fazendo ali o que a gente tinha que fazer e ninguém nem via todo o processo. Muita gente... É hoje que a gente começa a contar sobre todo o processo tanto que ela falou, né? Que é a primeira vez que a gente está aqui num podcast contando um pouco sobre tudo o que a gente fez. Era uma coisa que ninguém ficava nem sabendo. Então, as pessoas não tinham nem noção do que eu estava fazendo por fora. Então, não tinha esse bullying por conta disso. Tinha por outras Lógico, coisas. não, tudo bem. Esse a gente pula, esse daí tudo bem. Esse faz parte do grupo ali. Menino, adolescente e tal, ok, segue o jogo. Esse daí não faltava. E, Ana, nessa questão, eu acho que eu tinha te perguntado isso, mas como é que era essa relação com os clubes? Porque você que chegava para negociar? Não. Não. A gente sempre teve pessoas em todas as áreas, especialistas em... Isso é parte do nosso processo aqui, da estrutura, do racional que a gente criou. Então, a gente não quer ser herói de nada, a gente quer ter controle, autonomia, controle não é uma palavra boa, talvez, autonomia do caminho que a gente quer percorrer, o Lucas saber onde ele quer chegar e a gente criar a condição para que tenha maior chance de sucesso, igual ele falou, para chegar lá. E aí a gente busca as pessoas, os profissionais, as empresas que vão dar suporte em cada área. Então... Quase que é uma Você atua como uma facilitadora de todos esses atores. Exatamente. Aí, né? Faz o meio campo. E muitas vezes eu vou para a linha de frente, muitas vezes a primeira abordagem é comigo, muitas vezes eu dou início no processo e aí monto e a gente acompanha de perto e sempre que eu acho que é um outro aspecto que é talvez diferente do que a maioria faz, sempre com a participação do Lucas e com o Lucas se desenvolvendo para ser capaz de tomar as decisões naquela esfera. E aí, à medida que ele cresce na carreira, ele cresce também em poder de decisão, em autonomia. Então, a gente dialoga cada vez mais de igual para igual sobre todos os aspectos. Então, as decisões são tomadas juntas. Sim. Fácil isso, hein? Tranquilo, imagina o ambiente. A relação mãe e filho nessas horas. Que o emocional tá presente, né? Sempre. Mas é uma pessoa que vai estar sempre lutando 100% pelo que é melhor para mim, né? E para ela. Então, é um pouco foi mais complicado. Hoje em dia a gente
leva muito bem isso, mas faz parte do processo também, eu acredito. Uma dúvida, por exemplo, quando você pequenininho e falou, pô, jogar bola, gosto, tal, que nem os filhos do Eric, que amam jogar futebol, o meu moleque agora com 9 anos... mas não vai ser jogador, né? Isso, não, assim, bem, mas... Isso é outra história. Exatamente. Mas, por exemplo, ali você tem toda uma pureza envolvida, né? Sim. Ali na prática, aquela coisa lúdica. E aí, de repente, você vai galgando esses passos que te levam mesmo, por exemplo, a chegar até o Taubaté. Você chegar e falar assim, não, eu vou virar jogador de futebol. Existe como se quebrasse um cordão umbilical com essa pureza do jogar futebol. Não que você não ame o que você faz. Mas, assim, antes você fazia aquilo ali... Se tornar uma profissão. Se tornar uma profissão. Né? Antes era o jogar, e aí, de repente, poxa, eu tô indo para o Taubaté. Teve um momento que quebrou essa pureza, se eu posso dizer assim, que você olhou e falou, cara, agora não é mais brincadeira. Agora aqui eu vou ter que subir o meu sarrafo e eu vou ter que caminhar numa outra direção. Perde um pouco dessa pureza, independente de continuar o brilho pelo que você faz, ou não? Como é que funciona isso? Então, eu acho que tiveram alguns momentos. Meus pais, eles sempre me mostraram a realidade de um jogador de futebol. Eu lembro que a gente sentou e eles me mostraram o percentual de atletas da base que acabam se profissionalizando. E desses, o percentual que ganha um salário mínimo, que é a maior parte. E o outro percentual que ganha de 1.000 a 5.000, sabe? Esse tipo de coisa. Os e que aí, não recebem, finge que paga, finge que ganha. Você hoje treina de terça e quinta, 10 horas da manhã. Você vai ter que treinar todo dia, tantas horas, fazer academia, se cuidar, isso bem pequeno, né? Nossa, todo dia eu vou ter que treinar? E aí já começava, né, a colocar isso na cabeça. Você tava o quê, 13, 14? Ou antes ainda? O que não, antes. Quando ele colocou aí na inocência de fazer ter um esse recorte brilho. aqui, que se não me engano, lá naquele maquinista que eu fiz aqui há anos, eu contei sobre isso, que acho que eu falei algo parecido. Na maturidade dos, sei lá, 12 anos, mais ou menos, você tinha, né? A gente pegou uma estatística que, inclusive, eu uso até hoje. Quando eu vou fazer as minhas falas e tal, eu uso essa estatística até hoje. E a gente sentou com ele e mostrou. E aí você está contando que você lembra disso, né? Lembro. Que Olha, foi um dos pontos, assim, que, pô, então é isso que eu vou ter que fazer. Né? Porque você pensa, jogador de futebol, quando é criança, você só vê a coisa bonita, né? Cristiano Ronaldo ali metendo caixa e acabou, é isso, eu vou ser isso. E aí, aos poucos, você vai vendo o que precisa realmente ser feito. Outro ponto, acho que mexeu muito, foi a minha ida para o Palmeiras. Morei lá 1 ano e meio, 2 anos no alojamento, tinha que estudar numa escola particular, que todo mundo estudava numa escola pública e não ia para a escola, e eu tinha que estar lá todo dia 6h40 da manhã, terminava 12h30 a escola, 1h30 eu estava indo para o treino, acabava, não sei o que, morava no alojamento, não conseguia dormir direito, e aí, putz, ali eu comecei a pensar, nossa, tem que ralar mesmo para dar certo. E eu acho que principal do que você falou de tipo assim, não, agora é uma profissão, foi quando eu fui para a seleção, pela primeira vez. Eu lembro muito bem, assim, de olhar para baixo, assim, e ver o escudo da seleção ali, né? E aí foi quando, putz, é disso aqui que eu vou viver, é isso que eu vou fazer, e nada vai me parar, né? E pensar assim, é isso que eu vou buscar. E eu lembro muito bem de olhar assim, ficar até meio emocionado a primeira vez que eu fui convocado. E foi quando, para mim, deixou de ser uma diversão. E aí agora, a partir de agora, é tudo que tiver que ser feito, fazer. Tava com 15? 15 anos. Primeira convocação foi 15, 16. E abre mão de muita coisa mesmo ali, pegando esses 15 anos, assim, de estar com os amigos, se muita divertir? coisa.
Muita coisa. E assim, cada um tem a sua história, né? A gente mora no interior, em Taubaté. E não, eu acho que é coisa de interior mais, né? De ter sempre um grupo e tá todo mundo sempre junto, todos os amigos, e aí tem a festa, vai todos os amigos juntos pra festa, e sempre tem evento, aniversário de 15 anos, coisa que adolescente gosta de fazer, todos os meus amigos faziam, e eu tinha jogo no dia, eu tava concentrado, eu tava do outro lado do Brasil jogando um torneio, ou até mesmo a gente estava comentando hoje, o carnaval, eu tinha quebrado o tornozelo na seleção. E eu tava doido para ir pro carnaval. Pra Sul-Americana, Sub-15. Sabe aquele do Vinícius time? Júnior, que deu o chapéu em todo mundo, que eles foram campeões. Ele ficou na Granja 45 dias, quase, né? Faltava 5 dias para ir pro campeonato, quebrei o tornozelo. E aí, foi bem na época do carnaval. Ali com meus 16 anos, 17, tava doido pra pelo menos ir ficar galera, ali um pouco aproveitar e tal, ali tal, na minha cadeirinha de roda, não sei o quê. Rapidinho. Só ali, só pra ouvir um pouco. E aí minha mãe tava falando até no carro, ela tava lembrando que ela falou assim, eu te levei pra montanha, longe de qualquer barulho de carnaval, porque era ali que você precisava estar e não dava pra... São coisas que num caminho... Ia desviar o foco. Exato. Um acidente ali, né? E eu tentei explicar primeiro, didaticamente. Olha, não pode, eu sei que... Não, mãe, mas eu fico na cadeira de roda, no cantinho e tal. Não, mas se alguém esbarra, o ambiente do carnaval... É seu pé. Se algo acontece aqui, você pode comprometer. de trabalho, né? Exato, você pode comprometer todo o restante. E ele, no fim, entendeu, mas não que seja fácil, porque, querendo ou não, é um adolescente, é isso que ele falou, é o grupo inteiro indo na outra direção, né? Todos os amigos, todo mundo. E o jogador de futebol, ele passa por coisas que as outras pessoas só vão passar ou nem vão passar, mas só depois de terminar a faculdade, começar a trabalhar com 20 e tantos, que meus amigos estão começando agora, que se formaram no ano passado e agora estão começando a viver esse tipo de coisa, agora estão começando a deixar de ir em festas porque tem que trabalhar. E eu já vivi isso com 14 anos, né? Então era muito difícil lidar com isso. E isso é uma coisa curiosa, porque acho que faz parte, né? Não tem. Você está dentro do foco de atleta, como todo o ambiente passa a ser assim também, você sabe que não dá para. Não vou perder porque é perda de vantagem competitiva, né? Sim. Mas. E aí tem uma coisa interessante, Lucas, porque você vem. E aí você vai para a Itália muito jovem, fez 18 anos, foi para a Itália, né? Como é que é ir viver outra cultura? Né? Você falou, é mais simples, é mais tranquilo até, o italiano mais próximo e tal, mas é também uma mudança que exige um certo grau de maturidade também, né? Sim, com certeza. Lá na Itália você eu sabia aprendi até muito. O que estava vindo pela frente? Não. Eu tinha... Óbvio, a gente sempre se prepara, mas eu não conseguia imaginar tudo que vinha pela frente. A gente sempre tenta prever, colocar objetivos e tudo mais, mas no fim das contas... como tudo na vida, mas no futebol acho que tem muito isso de tudo pode mudar muito rápido, né? Então eu fui muito de cabeça aberta para aproveitar mesmo esse tempo lá na Juventus. Eu treinava muito com o time profissional, então aprendi muito lá também. Foi o ano que o Cristiano Ronaldo chegou lá. A Juventus tinha um timaço, então... A análise SWOT inicialmente previa a presença do Cristiano Ronaldo? Não previa. Não previa, mas aí eu vou de novo colar com o que a gente estava falando antes, e que é dessa estrutura de um plano de carreira que aumenta a chance de sucesso e que cria, enfim, condições. Não previa, mas previa ir para a Itália. Então ele chegou lá falando o mínimo de italiano, que já facilita um pouco. Antes disso, como ele falou, o objetivo dele sempre foi Europa. Então, a gente sempre estimulou uma autonomia que permitisse ele ter uma vida do outro lado do mundo, se sentindo seguro e confortável. Então, eu e meu marido estimulávamos coisas ali, como ele disse, né? Às vezes a gente estava num hotel e a gente falava, vai fazer seu check-in. Ele tinha 13 anos, 12 anos.
já imaginando que se um dia ele precisasse utilizar isso, então você comenta isso, né, Lucas, que quando você chegou na Itália você se sentia seguro, né? Sim. E a gente falou hoje também que a primeira vez que você foi sozinho, eu já estava lá. E você teve que ficar 6 horas 6 esperando horas no aeroporto. e ficou tranquilo, ficou seguro. É claro que ainda assim é um jovem, né? Mas dependendo de como a gente cria essa estrutura, aumenta um bom tanto da chance de ter esse conforto, de ter essa segurança. Conforto eu falo mental. Essa tranquilidade de passar por perrengue, vamos dizer assim. E um outro ponto que é importante, que está na jornada toda do Lucas e que a gente está nas entrelinhas do que a gente está falando aqui, e que eu vejo que ainda tem muito espaço para a gente pensar sobre isso aqui no Brasil, especialmente, é de aproveitar a jornada para desenvolver este ser humano, caso ele não avance. Não avance para a próxima etapa, porque eu acho que isso de vingar não existe. Vingar não, né? No sentido, são etapas. O processo ele tem que ser valoroso, porque seja lá onde ele seja interrompido do aspecto esportivo, terá valido a pena se ele aproveitou para se desenvolver como ser humano. E a gente fez isso o tempo todo. Então, exemplo da Itália, foi para lá falando italiano, com essa apropriação de que ele era capaz de viajar para o outro lado do mundo e se virar e se ver sozinho e tudo mais. Chegou lá, o Lucas sempre foi reservado, de certa forma até tímido, né? Sim. Então a gente chegou lá e buscou uma pessoa que pudesse desenvolver a parte de comunicação dele. Então ele fez media training com a Clara Albuquerque, que hoje é correspondente do PSG, já era repórter, correspondente da Juve na época. Hoje amiga nossa, né, Lucas? Mas sempre com essa mentalidade, como o Lucas falou antes, de prepará-lo para que, na hora que a próxima etapa chegasse, ele estivesse pronto para aproveitar, que a preparação dele fosse aquela pinça para estimular que fosse para a próxima etapa, já que você queria passos. E terceiro, que se parasse ali, teria valido a pena, porque ele aprendeu algo valioso para qualquer outra área da vida, que não para, né? Assim esperamos, tão cedo. E então, esse, por exemplo, foi um desenvolvimento super bacana que você fez com a Clara, né? Com certeza. E sabe uma coisa que o Lucas falou, sempre falou, eu sempre quis ir para a Europa e tudo mais. Quem que decide esse caminho? É você? Porque, óbvio, a gente fala... No fim, é sempre o atleta que vai dar a última palavra. Mas sempre foi um desejo meu. E aí, a partir disso, a gente foi construindo as coisas para que chegasse nesse caminho, né? Com a ajuda da minha mãe, na época, nossos representantes, meu representante. Mas sempre já desde cedo já pensando em fazer esse caminho, né? E não era, eu quero a Juventus, não, era Europa. Não, E aí surgiu como? O representante foi atrás ou veio? Então, por conta como eu estava comentando, né, do Palmeiras faz muitos torneios fora na Europa. Na Europa. E eu estava na seleção brasileira, então todos os clubes grandes já eles olham para a seleção de base, né? O próprio Hendrick, Estevão, todos esses jogadores eles já vinham sendo vistos na seleção. E aí a gente tinha feito um torneio na Itália, em Rieti, que a gente inclusive foi campeão. Então tudo isso já foi chamando a atenção. E aí chegou essa oportunidade de ir para a Juventus e a gente achou maravilhosa, né? E eu vou de novo fazer uma cola aqui, né, com as coisas que a gente fala, inclusive por meio da coluna. Objetivo do atleta, porque a vida é dele, ele que vai ter que abrir mão de tudo. Mas olha a importância de ter os objetivos, porque aí você vai buscando essa rede de apoio e o desenvolvimento das competências, das habilidades e de tudo que precisa, que seja coerente com o objetivo. E é daí que vem a potência de aumentar um pouquinho a chance.
eu respondo muito a pergunta assim, pô, Ana, como que eu escolho as pessoas que vão estar ao lado do meu filho? Depende, porque precisa existir essa coerência, né? Essa coerência. O que que ele quer? Da mesma forma que o Lucas sempre quis a Europa, tem muito atleta que não consegue se imaginar longe de casa, do seu país, e está tudo bem. É um caminho muito bom também, né? Então, e aí são outros perfis de parceiros e de jornada, enfim, tudo muda de acordo com essa definição clara, né? De onde que eu quero chegar. Como o Lucas falou, ó, o caminho ele não é 100% reto, porque tem muita variável que a gente não controla, mas sabendo ali a direção, facilita. Mas e aí nessa gestão de carreira, por exemplo, dentro dessa metodologia, de tudo que vocês têm desenvolvido ao longo do tempo com o Lucas, como que se alinha a expectativa? Em que sentido, por exemplo? Hoje, você, com a experiência que você tem nos clubes que já passou, até onde eu, Lucas, posso chegar hoje, né? Existe essa possibilidade de ser feito um alinhamento de expectativa? De, por exemplo, eu, Lucas, cheguei até o Ajax. Do Ajax é possível, por exemplo, eu ir para um outro grande clube, ou, na idade que você está, ou se sendo mais novo, ou não, é possível, por exemplo, eu chegar numa seleção brasileira principal. Esse tipo de alinhamento de expectativa é feito nesse processo de gestão de carreira? Numa conversa franca com o atleta, seja o Lucas ou outro, é possível ser feito isso? Eu acredito que sim, porque a expectativa nada mais é do que você projetar o objetivo. Eu espero chegar lá. E é muito, na minha visão, é muito interessante de se fazer desta forma, porque aí o próprio atleta, além da rede de apoio dele, se apropria daquilo que é preciso fazer para chegar lá. E é aí, se existe um pulo do gato, é esse. A expectativa está alta, meu bem. Então, a jornada vai ter que corresponder com a dimensão do que você está querendo. Caso contrário, não tem muito segredo. Tem que rever. Tem que rever isso aqui. Tá. E aí, dentro dessa jornada, o que é seu, porque o atleta tem grande parte da responsabilidade, e o que a gente pode buscar em parceiros. O que tem de tecnologia. A gente estava conversando hoje também. O bom de vir para São Paulo é que tem trânsito. Tem 2 horas de lá para trocar ideia. Não é? Então, a gente estava conversando disso hoje. Falando do Cristiano Ronaldo, que fez ontem 40 anos e lá. E como que, por exemplo, as tecnologias de recuperação do físico de um atleta de alta performance pode ajudar muito a chegar. Claro que ele é aquela máquina de disciplina, ele é um ET, né, em relação ao resto, né? Exato. E a gente falava disso, né? Mas para além disso, quanto que cada vez mais tem tecnologia, tem recursos, os estudos, né? A ciência desenvolve muito, então os profissionais que realmente são qualificados também acabam estando num outro patamar e conseguem contribuir de uma forma muito eficiente, o que vai gerando ganhos efetivos para o atleta. Então, entendo que a expectativa bem definida, ela auxilia muito a você estruturar esse como. Expectativa mais baixa, você dá uma laceadinha aqui. Se a expectativa é alta, ou você faz esse como corresponder a isso, ou então a espera de um milagre, né? Por exemplo, esse como aí envolve, por exemplo, parte física, parte técnica, Tudo. Parte mental, tudo que o atleta ele vai ter que colaborar a partir do ferramental que se tem para fazer um alinhamento de expectativa real. Exato. E eu acho que ter uma conversa muito franca no decorrer do processo, tipo, nós não estamos conseguindo atingir, nós vamos ter que reduzir a expectativa. Esse tipo de conversa acontece também, não só vocês dois nessa relação, mas pensando o atleta dentro dessa gestão de carreira. Eu vejo que a questão maior é de falar, olha, para chegar aqui, você precisa fazer isso, da rede de apoio tal alcance te oferecer isso, você utilizando com este nível de comprometimento e disciplina e tal.
E é claro, aconteceu alguma coisa aqui, um exemplo muito simples para ficar entendido, aconteceu uma pandemia, todo mundo tem que rever a expectativa de absolutamente tudo que estava no radar, e ponto, tudo bem, o que dá para fazer a partir dessa nova realidade? Sempre foi um pouco disso, né? Assim, dá a tua perspectiva, se eu estiver enganada. Eu acho que um pouco do que você está querendo chegar é na questão técnica do jogador. Não, também, que você tem os seus sonhos, né? Seus objetivos, Sim. né? Poxa, cara, eu tô Mas se o avançando. jogador ele tá num nível de futebol suficiente para chegar, é isso que você está querendo. É um dos pontos, Um né? dos pontos. É que daí envolve os outros aspectos, eles vão fazer parte do conjunto, né? Exato. Mas, por exemplo, você tem seus sonhos, né? Você sabe, o Taubaté chegou no Palmeiras, Sim. aí você foi galgando, né? Hoje você tá no Ajax. Mas no Taubaté, É. eu já não tinha como objetivo a Juventus. Então é isso que... Eu acho etapas, que... né? Exato. Você não tá... tem que ser realista, né? Pro momento que você tá. Então, acho que isso é uma coisa que a gente sempre pensou. O que é realista, o que é alcançável agora. Taubaté, time base grande no Brasil. Palmeiras. E aí, a partir disso, né? Não dá para você querer pular a etapa e aí, obviamente, você não aí vai... é sonho, né? Aí não é... E, de novo, falando de trazer conceitos de gestão para o futebol. Tem um conceito que a gente chama de SMART, que é, na verdade, a sigla de algumas palavrinhas em inglês, que ensina para a gente como ou deve ser a definição de um objetivo. Então, uma das questões tem que ser ousado, senão não é objetivo, é uma ação que você vai lá, faz e resolve, mas tem que ser atingível, senão é sonho. Então, assim, entender isso, e o Lucas entende isso muito bem, né? Ele é muito bom nisso. Ele, a cada etapa, coloca a próxima etapa num nível sempre de ousadia, que ele sabe que está alinhado com aquilo que ele é capaz de desempenhar para chegar, mas dentro de um possível, né? Nesse exemplo, foi para o Palmeiras, aí você falou, bom, agora eu estou aqui, quero a titularidade. Aí quando conseguiu, quero a seleção. E assim foi. Porque, por exemplo, o nível de concorrência... A gente pode ir falando junto que... Porque o nível de concorrência ele vai aumentando. É por isso que eu falei desse alinhamento de expectativa. É o funil que você falou, né? E é o funil, né? E você tem que fazer um alinhamento de expectativa. E aí, por exemplo, qual que é a chance... Pensando, o funil é grande. Qual que é a chance de eu estar conseguir passar desse funil? O que é o caminho que normalmente acontece? É a seleção de base. Não necessariamente... Porque você tem os dois caminhos, né? O jogador que vai para a seleção de base, não necessariamente ele vai se profissionalizar. E também não precisa necessariamente você ir para a seleção de base para se profissionalizar. Mas é um caminho que normalmente te leva, né? Então, aí pensando nisso, vamos tentar então a seleção de base. E aí é um pouco esse o caminho, assim, né? Sempre pensando com muita clareza e como minha mãe falou, sendo um objetivo alto, mas que não seja um absurdo também, né? Não, por exemplo, o que eu quero dizer, pega o Palmeiras, na base tinha o Gabriel Jesus. Aí você tem ali mais outros 2 centroavantes. Né? Você tem ali uma exceção, certo? E você tem outros 2 centroavantes que estão ali concorrendo por aquela posição, né? Por conseguir se firmar na carreira, por avançar na carreira, independente de ser no Palmeiras ou não. Esses outros 2 centroavantes, eles têm que ter um alinhamento de expectativa olhando gestão de carreira. Tipo, tem uma exceção aqui, né? Esse cara tá aqui no sarrafo e nós estamos aqui. Sim. Que daí envolve parte técnica, física, mental. Se você não tem uma gestão de carreira que faz um alinhamento de expectativa, você se frustra. Com certeza. Porque, por exemplo, em muitos momentos você não vai ser titular durante o período que aquele outro estiver ali. Sim. Né? Então tem uma série de aspectos e variáveis que envolvem que aí a gestão de carreira é fundamental. Do tipo, Lucas, vamos sentar aqui, apenas um exemplo. Vamos sentar aqui. Nós temos esse cara aqui que é uma exceção. Né? Como é que nós vamos trabalhar para que você possa conseguir o seu espaço, se firmar, a parte desse jogador exceção que está aqui, para que você siga a sua carreira? É um alinhamento de expectativa, né? Um exemplo, acho que bem prático, no próprio Valladolid. Você leu o meu pensamento. No ano que eu cheguei para jogar no time B, que jogava a 3ª divisão do Campeonato Espanhol.
E eu não fui titular. Jogava um jogo, 2 jogos, 4, 5 no banco. E aí jogava mais um pouco. E foi um jogo que eu não joguei muito e as expectativas não foram... eu não cheguei nas minhas expectativas. E aí é quando começa a pensar, né? Pô, para próxima temporada, o que a gente vai fazer? Vai para outro clube para poder jogar um pouco mais? Fica porque tem o primeiro time e pode ter uma oportunidade no primeiro time? E aí tem ali 1 mês e meio, 2, que é o tempo de janela, que a gente quebra a cabeça para pensar no que é melhor para ser feito, e decidimos ficar no Valladolid. E eu joguei mais jogos na primeira divisão no segundo ano do que na terceira divisão no primeiro ano. Mas perceba assim, o ganho de ter uma estrutura de racional, porque a expectativa não ser atingida não é um problema, porque isso tem que estar dentro da conta. A expectativa, ela é expectativa. Porque ela vai depender de muitas variáveis, né? Não só o seu talento. Exato, a maioria delas você não controla. Não controla. Tá? Mas a partir do momento que você tem uma estrutura, que você tem um racional e que você tem o hábito de se responsabilizar pelo caminho, olhando para aquilo que precisa ser trazido até você para te favorecer, mas que o responsável é você, as coisas mudam um pouco de perspectiva. Não atingir uma expectativa, como o Lucas bem trouxe aqui o exemplo, não é uma derrota, uma frustração ou uma... Pode até frustrar, ou fim da linha. É um apontamento. Mas isso tem que ser bem gerenciado, sim, né? É um ser humano, né? Exato. Você se frustra. Sim. E são nesses momentos que... A gente se frustra o tempo todo, tá tudo bem. São nesses momentos que a gente precisa tomar a melhor decisão para conseguir, né, chegar na expectativa, ou, enfim, outro caminho que não é o que você queria, mas esse caminho vai dar um pouco mais longo, mas no fim você vai chegar no mesmo lugar. Sim. Né? É onde vem a ida para o Ajax agora, não? O quê? Tem um pouco desse racional aí? Como é que foi essa tomada de decisão para ir para o Ajax? Não, a ida para o Ajax foi um passo a mais, né? Uma escada a mais, continuando subindo. Porque você estava num clube que lutou para não cair e caiu para ir para um protagonista. Ali infelizmente perdeu jogar o título. Champions League. O oposto do que aconteceu nessa primeira situação que o Lucas colocou ali foi exatamente um objetivo posto com muita intencionalidade. Inclusive tem uma história gostosa de lembrar. A gente já contou antes que a gente esteve no Ajax juntos há 9 anos, mais ou menos, para assistir um jogo e para olhar um pouquinho do que eles faziam na base, que a gente sabe que o Ajax há muito tempo é referência em formação. E o Lucas, nessa ocasião, me falou, eu vou jogar aqui ainda. E agora está lá. Então, ali era um objetivo muito claro e que foi atingido. Nem sempre é assim, nem sempre vai ser assim. Mas ali estava realmente como plano de carreira, assim, o ideal seria algo nesse sentido e aconteceu. E quando não acontece, a gente traz para dentro o que dá para a gente se responsabilizar. E aí dá a oportunidade, Jorge, da gente falar de algo que é muito presente no futebol, principalmente nesse processo de gestão de carreira. É muito comum a gente esperar que tenha um salvador da pátria, alguém que tenha... a chave da porta de ouro lá, que abre e tem um tapete vermelho esperando para ir direto para o Real Madrid. Que vai me querer, exato. Não sei o quê. O dirigente que é amigo do outro, o técnico que não sei o quê, enfim, tem muitas variáveis em volta desse tipo de racional. E não sei onde fica esse lugar, porque a gente nunca passou perto disso, a gente sempre acreditou nessa construção. Nem sempre vai dar certo, como o Lucas trouxe, e quando não dá, a gente volta, bora fazer lição de casa. Não, sim, porque, por exemplo, o que a gente acabou de falar agora, é um ser humano, né? E como todos nós, óbvio, mas você está ali numa profissão que você trabalha constantemente dentro dessas
N variáveis que não tem controle, Aham. a frustração está muito presente. Do tipo, que nem você falou, pô, não fui titular em 1, 2 jogos, 3, depois eu sou. Aí você vê uma temporada toda na qual, de repente, você jogou pouco e mesmo tendo todo esse suporte, fazendo o seu melhor, né? Então, e aí eu volto no ponto, né? Tem uma série de sutilezas nessa gestão de carreira que também envolve sensibilidade, né? Sim. No dia a dia. Não, Lucas, senta aqui. Isso vale para qualquer outro atleta, né? Sim, e Senta aqui, vamos aí conversar. Ó, não, realmente, como você falou, ó, vamos ter que dar uma volta, né? Isso tudo é você me complexo, dá a né? chance de falar de duas coisas, George. E aí eu vou pedir para o Lucas complementar com a tua perspectiva, Lucas. Uma é que qualquer alta performance exige um desenvolvimento mental muito forte. Qualquer alta performance, seja no esporte ou fora. No futebol, eu penso que isso é ainda mais necessário. No esporte, isso é ainda mais necessário. No futebol, ainda mais. Por quê? Porque você lida com a expectativa do outro, é muita paixão envolvida, é muita pressão, porque é onde muita gente extravasa ali, muita emoção. Então, essa carga emocional que se tem sobre o atleta exige dele um desenvolvimento mental. Então, isso é parte da estrutura para desenvolver um atleta de alta performance, que, na minha visão, se faz desde o início. E lá no início é de um jeito, e depois isso vai crescendo e acompanhando a evolução da carreira. Esse é um ponto. E o outro ponto é exatamente você conseguir administrar isso, trazer para dentro e, de repente, até usar como potência, né? Porque é uma habilidade. Fala um pouquinho. Outro dia você falou sobre isso, né? Que você sempre conseguiu administrar, transformar isso Muito novo, tem que lidar com muitas coisas, né? Igual, voltando, né? Coisas que hoje em dia, com 25, você passa com 14, 15. Então, eu acho que saber lidar com tudo isso e entender que é parte da profissão, né? Toda essa pressão é parte da profissão. Tudo, a torcida te xingando é parte da profissão. Você pensa, pô, mas como que é normal você tá lá e xingando sua mãe, não sei o que, é parte da profissão, sempre foi assim e vai ser assim. Porque é o que ela falou, Treinador que briga, envolve que paixão, fala. envolve o cara passou uma semana horrível e ele só quer ver o time dele jogar bem no fim de semana para ter uma felicidade, poder zoar os amigos dele, coisas assim, Sim, né? sim. E nós jogadores, a gente tem que ter essa consciência de que é parte da profissão e que tem tudo isso envolvido. Não é só você entrar lá em campo e jogar futebol. E são muitas responsabilidades também, né? Porque você sai do ônibus, aí tá cheio de criancinha ali. Que o sonho da criança é tirar uma foto, encostar que for num jogador que às vezes o cara nem é conhecido, ele tá lá só para completar o time. E esse cara para criancinha é o ídolo dela. Esse tipo de interação com as crianças, com até o que seja, um fã, isso daí é parte da profissão também. E aí toda vez que acontece isso comigo, eu lembro de quando eu tava nessa posição, né? Pô, ia lá, tava correndo no campo lá e passava o Gilcinho, que era um jogador na época lá do Taubaté, o atacante. E eu falei, pô, o Gilcinho ali, cara, pô, Gil, que legal, não sei o quê. Então, assim, e é um nível mais alto ainda, né? Então, todo esse preparo mental, entender que tudo isso faz parte do ser atleta, porque não é mais só futebol, né? É muita coisa que envolve. Então, a parte mental é muito importante, porque muitos jogadores acabam ficando para trás por conta disso. Hoje em dia a gente vê muito, porque hoje em dia é mais fácil, não é mais tanto um tabu falar sobre depressão, né? E a gente vê muitos jogadores que Podem se perdem o abrir, alto né? nível e por conta de depressão, né? Por Até conta o do Lene Franco, mental. né, teve aqui, falou É. que os profissionais que estão envolvidos, né,
no ecossistema, Sim. também estão passando por essas questões de E saúde mental, né? isso tudo, perceba, é um desafio muito grande, porque é uma profissão muito complexa, né? Não que seja a única super Sim, complexa, sim. mas é uma profissão muito complexa porque cada vez envolve mais áreas, mais expectativas, mais demandas, né? Então a gente tem patrocinador, tem fã, como o Lucas colocou, tem a performance que ela está cada vez mais elevada também. Tem, enfim, é muito amplo, e aí a necessidade de desenvolvimento também é cada vez maior, das múltiplas áreas, né? Por isso, do bendito desenvolvimento integral do atleta, porque não é um ser super-herói, né? É um ser humano. E como o Lucas bem colocou, que precisa se desenvolver precocemente, porque não vai chegar a vida adulta para a maturidade. Não vai poder ter 40 anos. Não, assim, não, pelo contrário. Algumas vezes com 18, com 19, com 20, a gente tem cada vez antecipado mais, né, esse momento. Então, é desafiador, sim, para todos, para o próprio atleta e para quem faz essa construção, né, dessa rede de apoio. Mas é preciso olhar para isso, né? É preciso dar o suporte necessário. Qual que foi o atleta que mais te impressionou, Lucas? Que você passou, trabalhou junto? É fácil, né? Cristiano Ronaldo. Essa daí Não tem como, não né? tem como. É impressionante a dedicação, o trabalho dele, o dia a dia, assim, poder acompanhar. Foi um privilégio poder estar perto, né? E ver Ele como... eleva o nível da exigência, não me dá eleva essa o nível sensação, assim. dele e de todos os que estão ao redor, né? Não tem jeito. Você vê o cara lá fazendo... Você tá fazendo 5, o cara tá fazendo 20, você fala, pô, vou tentar pelo menos chegar no 10, né? Porque senão vai ficar feio para mim. Então, um cara como ele eleva o nível de todo mundo, sem dúvida. Aí você vê, né? Por exemplo, que nem a Ana estava falando, patrocinador, contato com o fã, e aí, além de tudo, tem rede social nessa brincadeira toda. Tem. Né? Como é que funciona essa gestão de carreira e isso tudo junto ao Lucas, por exemplo? Porque, imagino, né? Você tem os fãs, né? Cada vez mais essa galera de redes sociais pede o seu posicionamento, né? Ou o posicionamento do atleta sobre os mais variados assuntos. Como é que se faz essa gestão nessa sociedade líquida? O Lucas tem um perfil bem tranquilo, conservador, de certa forma até low profile, e isso é um posicionamento. Você não precisa ficar dando justificativa para tudo o tempo todo. E se você é assim, tá tudo bem você ocupar este espaço e não querer se sentir obrigado a ocupar outro espaço que não é o seu. Então, isso, num dado momento, também pareceu um pouco contra a maré, né? Para não dizer o tsunami que virou essa onda da comunicação via rede social. E então, assim, tudo que tirava de alguma forma o foco do que era essencial não merecia esforço ou prioridade. E assim foi com a rede social. O Lucas faz o que se sente à vontade, acho que a rede social dele representa quem ele é, mas sem deixar que isso ocupe um espaço maior do que é devido, porque não faz parte não é ele, né? da prioridade de quem ele não é é. você. É isso. Bem resumidamente, é isso. Você vê o Cristiano Ronaldo... não me peça para fazer dancinha no TikTok, pra postar coisa, e é bem isso que minha mãe falou. Eu acho que fazer o que se sente à vontade é muito importante, porque quando começa a tirar muito o foco, quando começa a virar uma obrigação ou algo que você não gosta, querendo ou não, tira um pouco o foco, você fica mais estressado, o rendimento às vezes pode acabar diminuindo. Então, foi uma decisão em conjunto de fazer da forma que eu me sinta mais confortável possível, ser mais eu possível nas redes sociais e
esse é o caminho que a gente leva hoje. Menos like, menos seguidor, tá tudo bem. Mas aí um gancho importante, né? Isso não quer dizer que não haja um compromisso de também olhar para esse aspecto que hoje faz parte da nossa vida, né? A comunicação digital, com o mesmo nível de responsabilidade que o restante das atividades da carreira dele. Então, tudo que é feito com esse nível de comprometimento. Então, existe lá toda uma estrutura, enfim, o próprio Lucas foi se desenvolver, hoje ele tem toda uma desenvoltura, uma postura para falar, para se comunicar, e chegou no Ajax agora, por exemplo, saiu dando já 2 ou 3 entrevistas em inglês. Ah, achei que era holandês. Não, ainda não. Mas por quê? Ali complica. Ali complica. Mas é importante dizer que ainda no desconforto, se faz parte do que se espera da profissão, existe o desenvolvimento, a qualificação, porque na hora que, olha, agora é essencial, então tem que estar ali para entregar no nível que é o nível da posição daquele momento, mas sem querer inverter as coisas, né? As prioridades. A prioridade continua sendo jogar bola, né? Exato. Treinar e jogar bola. Não deixa de ser. Jogar bola é muito simplório, né? Jogar bola quem joga somos nós. Não, você me aposentou. Tá bom. Essa história é triste, viu? Sabe Triste que é passar o Natal e o Ano Novo chorando? Ele me aposentou. Olha isso. Pensa o cara chegar pra jogar o futebol de fim de ano com o tênis do Michael Jordan. Aí é sacanagem. Vai jogar basquete. Ele se aposentou, não fui eu que aposentei. Além do cara ser muito ruim, óbvio, né? Aí outro Não, detalhe. entrei no detalhe. Ô, Lucas, a gente brinquei com a história do holandês e tal. Como é que é essa vida de Holanda? A questão da língua em si não é nenhum problema, porque lá, por ser uma língua muito difícil e muito... Só eles falam, né, a língua deles, então todo mundo fala inglês, isso não é um problema. No futebol, principalmente em clube grande, tem gente do mundo inteiro, então acaba sendo, né, a língua que todo mundo fala. E para mim, assim, o holandês ele é uma língua muito difícil de se entender, né? Mas tem algumas coisas que acaba lembrando e tal. Às vezes... Banana. Tem umas... Banana que é banana. Banana, Fora isso, eu não entendo mais nenhuma outra palavra. Tem algumas palavras que lembram do inglês. São parecidas com o inglês. É que nem alemão, né? Mas assim, o inglês vai embora e todo mundo conversa inglês. Na última temporada, o treinador era italiano, então eu falava italiano com ele. O segundo treinador era espanhol, então eu falava espanhol com ele. Aí com os outros falava inglês. Meio time brasileiro. O goleiro... Não. Agora não. Né? Só tem tinha, né, o goleiro Matheus, que é brasileiro, mas também ele foi emprestado, não vai ficar. Só tá eu de brasileiro lá agora. Então português eu não vou conseguir falar. Vai ficar só você. E o clube em si? Essa questão da cultura holandesa de futebol, que é uma cultura super única no mundo inteiro, né? Como é que é isso para você? Eu passei um pouco por várias culturas, né? Daqui, Espanha, Itália e agora lá. Eu acho que no futebol holandês em si, nota uma diferença da Itália e principalmente da Itália, que é um futebol mais ofensivo na Holanda, não tanto defensivo, né? Eles sempre dão valor mais pro ataque, para a posse de bola, para fazer gol, etc. E acho que isso reflete um pouco no campeonato holandês. É um campeonato que sai muitos gols e é um campeonato muito ofensivo. Inclusive, eu até me surpreendi, a qualidade dos jogadores ofensivos dos times é muito grande. E sendo um clube como o Ajax, é um clube muito grande, com muita história. Então, a gente, na maioria das vezes, vai ter mais controle do jogo, né? Vai ter um pouco mais a posse de bola, vai chegar mais. Então, vindo do Valladolid, por exemplo, que era o oposto, que era totalmente o oposto, a gente mais defendia, ficava mais na defesa, tentava fazer um gol de contra-ataque e tal. Então teve um pouco essa mudança drástica
que para mim Bom, né? para mim foi bom, porque eu aprendi muito defensivamente e agora eu posso me soltar mais também no ataque, né? Estando no time que vai atacar mais. Do que você viveu no Brasil, e aí das suas experiências na Europa, nós realmente é uma outra realidade? Quando a gente olha tudo, estrutura, o jogo que é praticado, é outra realidade do futebol que a gente vivencia no Brasil? Eu tenho um pouco de dificuldade para dizer com muita certeza, porque como eu saí muito cedo do Brasil, de lá para cá o que eu acompanho é superficial, né? Eu vejo jogos e vejo a qualidade dos jogadores, do campeonato, mas questão de estrutura em si eu não sei dizer. Na minha época era muito diferente. Eu saí do Palmeiras, cheguei na Juventus, parecia que eu estava num hotel 5 estrelas lá, o que para eles era normal. É isso aqui que tem. Então, questão de estrutura de base, pelo menos, que é o que eu vivi aqui, era muito diferente, tanto na Juventus quanto no Ajax. O Ajax tem uma estrutura, acho que você comentou, né? Fez Na coluna. a coluna. Eu conversei com o Casimir, acho que foi a coluna passada que eu escrevi, que é o diretor de desenvolvimento de atletas, e ele contou como que eles fazem o desenvolvimento dos atletas no Ajax, tendo em vista um relatório recente que saiu do CIES que aponta o Ajax como o time que tem mais atletas formados por eles, atuando nas principais ligas do mundo. E aí, na hora que você chega lá com o cara que é responsável por isso e pergunta o que ele faz, você pode esperar que ele vai te dar uma receita de aspectos técnicos, esportivos. No fundo, não. A gente forma a pessoa. A escola fica aqui dentro do centro de treinamento. O Lucas, que é da equipe profissional principal, né? Ele treina... e os meninos jovens e meninas, inclusive, que ficam no mesmo ambiente, estão dentro da sala de aula com a parede de vidro, melhor dizendo, de vidro, olhando o que eles estão fazendo dentro do campo, que é para criar essa sinergia, essa conexão. Aqui você precisa se desenvolver, ser um bom ser humano, com uma visão de mundo que seja capaz de nos representar para que você avance para os patamares que a gente projeta aqui. Pô, eu não ia conseguir ver a aula, não. Então. Isso, né? Fora, pô. Não, isso é para te dar a cereja do bolo, né? Tudo isso que a gente falou antes, né, e que do nosso lado foi uma preocupação, uma atenção, melhor dizendo, do desenvolvimento integral, com a parte de comunicação, emocional, comportamental, visão de mundo, etc., eles têm lá como princípio. O Lucas disse que chegou na Itália e o alojamento parecia um hotel, né? E onde que era o alojamento? Era dentro de uma escola internacional que os filhos dos jogadores frequentavam, estudavam. E que faz parte do complexo, e que é uma escola top, assim, que é uma escola internacional, como o Lucas acabou de dizer, de alto nível. Atleta e para os filhos de atleta também. E para quem quisesse... A comunidade Torino ali pode... Tanto que eu acabei mandando meu filho caçula para lá também, porque eu falei, gente, vai estudar. E olha a inversão, né? Aqui, ele contou antes que foi muito desafiador o primeiro ano que saiu de casa, porque a gente exigiu que ele mantivesse os estudos num nível mínimo, então... Mas você veio com ele, né, Ana? Não, claro que já não. Já veio sozinho. A cara desse, você veio com ele, lógico, né? Não. Tá com 15, a escolha 14, dele, 14, já tá... Se vira. Ia pra escola, mas não fez parte do processo, né? Do processo, exatamente. Você quer, então se quer ir depois com 18 você tem que passar por isso, se você realmente quer, né? Foi isso, a lógica foi essa, né? Então, imaginando que ele passaria pelo bendito funil, teria que passar pelo processo a partir das escolhas dele. Então, eu não vim com ele morou no alojamento, só que eu estava ali na hora que ele dobrava a esquina atrasado. A cara dele... Aqui, ó. A cara dele. Qual é o papel dos pais, Ana, nesse processo, com o atleta? Olha, eu acho que
tem várias formas da gente conversar sobre isso, né? Que tem... Tem mais umas 5 horas pra Não gente é, falar daria para falar só sobre Daria. isso, porque... E também a gente conversou um pouco disso hoje. É cada vez mais comum, a gente vê cada vez mais os pais participando da jornada do jovem que quer se profissionalizar. E aí eu, pessoalmente, vejo um valor muito grande desde que esses pais busquem as informações para que ajude na tomada de decisão, realmente compreendendo um pouco de como que é a dinâmica dessa indústria, porque assim como qualquer outra, tem as especificidades, tem lei, tem o jeito de funcionar, tem muita coisa. Caso contrário, o papel de pai e de mãe está reservado ali sempre. E aí a gente não precisa falar em podcast isso. Pai e mãe é pai e mãe, né? É base emocional, é quem deu a vida e cuida incondicionalmente. É assim que deve ser. O que for diferente está errado. Então, essa parte, ela, em teoria, existe naturalmente, né? A gente faz leite quente, leva na cama, pede para levar casaco. Alimenta direito. Tá levando guarda-chuva. Essa parte, ela é natural. Até a gente tem uma história engraçada, que numa época que o Lucas estava na Itália, eu falei, esse menino não está comendo, gente. Tá muito magrinho. Tá muito magrinho, assim não vai dar. Eu fui para lá e fiquei 2 meses falando, não, você vai fazer uma alimentação mais reforçada. E aí já misturava um pouco, né, do meu entendimento do que seria preciso para estar naquele nível, e a mãe, que estava sempre ali, invariavelmente. E eu sou péssima na cozinha. Pensa, esse menino é um sobrevivente, ele e os outros lá em casa. A gente fala que o tempero especial é o saborzinho de queimado. Eu invariavelmente queimo, porque eu ponho o meu computador aqui, o fogão tá aqui, eu ligo e vou fazer minhas coisas e o fogão fica lá. Questão da atenção, né? O foco no que tem que ser feito, né? Mas brincadeira à parte, a mãe vai estar sempre ali, o pai vai estar sempre ali, ou assim que deveria ser, né? Deveria, né? Mas assim, prefiro acreditar que essa é a natureza humana ainda. E a participação dos pais ou de um parente próximo na jornada profissional, penso que pode ser muito valiosa, desde que haja o conhecimento. Porque aí você tem esse lado que é dessa proteção ou dessa observação a partir do que é genuinamente interessante para o atleta, e isso nem sempre acontece na indústria. Às vezes vem uma listinha de 2 ou 3 interesses antes, que são interesses de negócio, que são interesses de equipes, que são, enfim. E depois o interesse da progressão de carreira do atleta. Então, tendo um familiar ali, a gente imagina que o interesse do atleta será colocado em prioridade, e se tiver o conhecimento, vai poder sentar à mesa um adulto junto de uma pessoa mais jovem e dialogar a partir do interesse do atleta, que deve ser o protagonista sempre, na minha opinião. Muito bem, George. Sim. Sua hora. Ah, minha hora? A Ana vai tirar isso de letra. O Lucas também. Meu, tá de brincadeira Quero comigo. só ver. Você sabia que essa perguntinha ela já está com seus dias contados desse jeito, né? Porque tá todo mundo já sabendo. Todo mundo já sabe, mas é o que eu sempre digo. Saber que há um momento, George, ok. O que virá dele, ninguém sabe. Aí sim, aí eu concordo com você. Então chegou a sua hora para os momentos, George. Ana, o que você nunca disse para o Lucas, como mãe, que você gostaria de dizer agora? Dá para dar pausa Falei, e voltar daqui umas 2 horas? Abre o seu coração. Olhando para ele. Eu Seria muito realmente bacana. não sei, porque a gente fala sempre muito, né? falou tudo, foi tão... O que eu nunca te disse? Não sei, você não me disse? Eu realmente não sei responder, e não é por não querer ou não, é porque realmente não sei.
eu acho que a gente tem essa sorte, né, de ter abertura, de ter franqueza, até para falar coisas que não são tão confortáveis. A gente tenta se cuidar, mas a gente conversa muito, né? Sim, o tempo todo. Eu falo quanto eu te amo, quanto eu te admiro, quanto tudo. Então, acho que não falta muito, não. Quando ele errou naquela cobertura e saiu o gol. Esse aí deixa pro meu pai. Essa é a Ele parte fala, do ele pai, fala. né? Ah, legal. Ele O corneta é o pai, é É, isso? ele Ah, fala. que E bacana. toma bronca minha. O pai toma bronca É, sua. não fala assim com ele. Olha o papel dos pais aí, ó. É. Tá respondido. né? Não, Vai, agora é o seu segundo É. momento. Você é um pai fresco, né? Sim. Tem um filhinho. O que você, a partir do momento que agora você é pai, você se tornou pai, que você olha e olha para os seus pais e fala assim, tô começando a entender um pouquinho de como vai funcionar essa grande aventura que eu tô entrando agora. Essa análise de sorte não funciona, não. Praticamente tudo. Eu acho que eu enxergo tudo com outros olhos hoje. Porque ter um filho é uma coisa que não tem como você explicar para alguém que não tem. Esse sentimento, essa sensação, esse cuidado e amor que tem por um filho, eu acho que você só entende depois que você tem um filho. E foi isso que eu acho que foi o que eu mais entendi de tudo, é que tudo que eles fizeram, tudo que minha mãe e meu pai fizeram, eles fizeram com a melhor intenção possível, com o maior amor possível, e a gente, quando é criança, a gente acha que nossos pais são super-heróis, né? E eu tenho certeza que meu filho vai achar também, e eu sei que eu vou errar, mas eu vou errar com a melhor... o melhor intenção possível, pensando nele, né? E hoje eu consigo entender, né, que tudo que foi feito, eu pensei, puta, que chatice isso, ter que fazer tudo. Tudo foi feito pelo amor de pai, mãe e filho, né? E que você só consegue entender depois de ter um, né? E não vale ser o reborn, tem que ser um de verdade. Você arrisca um eu te amo, mamãe, em italiano? Você arrisca aí? Ah, italiano? Eu ia pedir Vai pra pro você holandês, falar. Em holandês, eu ia tentar, mas Em assim... holandês eu não arrisco, não. Tá vendo? Arrisca um italiano aí, Italiano olhando pra tranquilo. mamãe. Eu te amo, mamãe, em italiano, pra gente fechar aqui. Tem que ser assim. Te amo, mamá. Fechou o podcast, acabou. Isso é fácil. Te amo. Depois dessa, George, só semana que vem voltamos. Ana, Lucas, obrigado. Muito obrigado, A gente. gente Foi que muito agradece. bacana. Agradece. Teríamos mais umas 10 horas para falar aqui. Sim. Né? Eu prometi que ia ser relativamente rápido. Não batemos o Charla. Conseguimos ficar em menos tempo, né? Mas que aula muito legal, muito bacana mesmo, porque acho que tem... É uma área que está cada vez mais sensível, Sim. né? Eu acho que a gente vai vendo, né? Pela dinâmica que tem sido, pelas coisas que o Lucas disse aqui, né? Que fazem parte da profissão, mas que não deveria, né? Como sociedade, não deveria ser tão parte da profissão, mas enfim, é papo para outra vez. George, obrigado, hein? De nada. Maquinadoesporte.com.br diariamente, mensalmente, coluna da Ana lá Ana. conosco. E o Lucas a gente vê, né, pela TV, vamos acompanhando. Quem sabe daqui a pouco Champions League, Seleção Brasileira. Né? Tá no, Vamos aí nos objetivos. tá nos né? objetivos, né? Com certeza. Vamos cornetar ele também, né? Vamos, Cruzeirão! Clássico, né? Eu sempre me lembro da minha atuação como lateral direito junto com o Cafu. Ele abriu a bola pra mim, eu fui cruzar. Pra quê? Era só tocar pra trás pra ele cruzar. Devolve, né? Devolve. Ele só olhou pro Dá lado e pro falou, "O que especialista." Você fez? Eu falei, deixa eu voltar correndo e marcar, vai. Fiz besteira. Fui substituído ali e fui aposentado. Ah, é? Naquele momento eu fui aposentado. Virei goleiro. Tchau. Bora, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.